Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é O Místico que Encontrou Deus. Contam que um estudioso, místico, religioso, filósofo, muito empenhado em descobrir os segredos da vida e o sentido da vida, passou muitas décadas de sua vida procurando Deus. E um dia disseram para ele: olha, se você subir aquela montanha lá em cima, você vai achar uma casinha com uma porta. E lá está escrito assim: aqui mora Deus. Ele ficou emocionadíssimo e disse: finalmente eu encontrei o endereço de Deus. Eu tenho tantas coisas para perguntar para ele, tantas coisas para reclamar, para querer entender, para perguntar o sentido. E lá foi ele, todo feliz, subindo a montanha. E conforme ele foi subindo, ele foi sentindo uma angústia, uma ansiedade, alguma coisa que ele não conseguia explicar. E ele foi subindo, subindo, subindo por muitos dias. Quando ele chegou lá em cima, ele encontrou a porta. Ele não conseguia olhar para mais nada. Naquela porta tinha uma plaqueta em cima, escrita com letras garrafais: aqui mora Deus. Era o fim, era o objetivo final de toda uma vida de busca. Bastaria ele dar alguns passos e toque, 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 bater na porta para que a porta se abrisse e ele finalmente conseguisse e pudesse encontrar Deus, como diz aquela expressão norte-americana, face to face a face, e então tirar todas as suas dúvidas e fazer todas as suas reclamações. Mas ele ficou tão angustiado, mas tão angustiado com a possibilidade de encontrar Deus face a face, que ele deu meia volta e saiu em disparada montanha abaixo, correndo, correndo e correndo daquele encontro, fugindo daquele encontro, porque ele percebeu que se ele batesse naquela porta e encontrasse Deus, Deus iria responder todas as suas perguntas, ouvir todas as suas reclamações e apresentar todas as explicações necessárias de sua vida. E a vida dele, segundo o seu próprio entendimento, perderia o sentido. Ele não saberia mais o que fazer dali para frente. Então, para que ele pudesse continuar buscando, procurando, se envolvendo com a dor, descobrindo um sentido para a dor, descobrindo um sentido para a sua própria vida, ele teria que fugir o quanto antes e o mais rápido possível e o mais longe possível daquela porta onde Deus morava. Isto, evidentemente, é uma alegoria que quer nos dizer o quanto a nossa busca é importante e necessária, e o quanto as nossas respostas vão sendo elucidadas, na verdade, as respostas que buscamos vão sendo elucidadas à medida que nós vamos dar e nós continuamos dando passos à frente. Às vezes a resposta vem através de um colega, às vezes através de um livro, às vezes através de uma situação, às vezes através da natureza, de um bichinho de estimação que nos traz respostas tão simples e tão profundas e tão cheias de significado para a nossa vida. Vocês conhecem a história da ostra, né? A ostra, a pérola se forma dentro da ostra e a ostra fica ali fechadinha, e quando entra pela ostra algum invasor, alguma ameaça, ela rapidamente vai fazendo depósitos de substâncias em volta daquele invasor para isolá-lo, para que o invasor não destrua a ostra. E quando o pescador abre a ostra,
tem ali uma pérola perfeita, perfeita, lapidada, brilhando, brilhante. E ela foi formada porque ela fez uma defesa contra um invasor. Quando nós buscamos pelas nossas respostas, nós vamos nos burilando, nós vamos nos sentindo ameaçados, atingidos, e por causa disso nós vamos criando mecanismos de proteção ou mecanismos de envolvimento, buscando parcerias de qualquer forma. Essa busca, essa autodefesa nos faz, de repente, quando nós percebemos e olhamos para trás, nós percebemos que criamos verdadeiras pérolas, brilhantes, perfeitas, belíssimas, com aquela experiência difícil ou com aquele aprendizado que no momento parecia a coisa mais difícil do mundo e de repente se transformou num enriquecimento interior, no ganho de uma habilidade, no ganho de um conhecimento, na possibilidade de um novo aprendizado relacional que nos trouxe maturidade, que nos trouxe aprendizado e transformou então aquela situação numa pérola que brilha, né? E se essa resposta viesse pronta, como o místico do começo da nossa história, que ia lá, batia na porta de Deus e Deus já falava logo tudo, explicava tudo, aquilo se perderia, porque Deus age na nossa vida de acordo com os nossos passos. A cada passo dado, uma resposta vem. E se a gente parar, a resposta para também. Conforme a gente avança num próximo passo, uma nova resposta com um significado, uma consciência aumentada do passo anterior, nos traz então uma compreensão aumentada e uma compreensão que satisfaz temporariamente a nossa busca. E deve mesmo ser temporariamente, porque os níveis de compreensão e entendimento vão aumentando à medida que a gente se dirige, não é, em direção a este novo aprendizado. Na fisioterapia ocorre esse mesmo processo. Quando a pessoa vem se tratar e alcança melhora de uma restrição física que ela tinha e que a incomodava e que a deprimia, e ela consegue se reabilitar, chegando num patamar onde a dor não existe e ela já sabe o que fazer preventivamente para que aquela dor ou aquela situação motora difícil não volte a se repetir. Ela compreende que chegou a um patamar onde não precisa mais tratar o sintoma. O trabalho agora é com a prevenção. O trabalho agora é com a manutenção da saúde. Então veja, ela queria chegar num patamar que ela chegou, mas ela não estaciona nesse patamar. Ela não diz assim, pronto, me curei, agora posso ir lá e fazer a postura errada de novo, ou trabalhar excessivamente de uma postura errada, ou me estressar desnecessariamente além do que eu deveria e com isso vem uma somatização, vem uma doença física. Não, ela sabe que para ela se manter naquele nível de excelência física, de bem-estar físico que ela chegou, existe um trabalho constante para que ela se mantenha naquele nível. E esse trabalho traz muitas compensações, porque mostra que o nosso corpo é altamente colaborativo e ele quer ficar bem. E ao ficar bem, você pode então buscar outros patamares. Então agora eu vou fazer uma terapia, porque sobrou um recurso financeiro para que eu faça uma terapia, ou para que eu faça a viagem dos meus sonhos, ou para que eu invista na minha carreira, numa formação super bacana que faz tempo que eu quero fazer, ou para ajudar socialmente quem precisa. Enfim, não acaba. E não acabar é o que
guardadas as devidas proporções, se nós fôssemos uma ostra, nós estaríamos então formando uma pérola e outra pérola e outra pérola com os nossos novos desafios de vida e com as nossas novas frentes de batalha. Culturalmente, nós aprendemos muitas vezes a sermos pragmáticos, a dizer, eu estou sofrendo por causa dessa dificuldade, por causa desse desafio, deste problema. Eu aprendi há um tempo atrás com um psiquiatra que eu adoro. Ele diz o seguinte, nunca mais fale que você tem um problema na vida. Chame de desafio, porque o desafio te coloca num lugar onde você vai lá, luta e vence. E o problema é uma coisa que te paralisa muitas vezes na vitimização de que ele é uma coisa imensa e você é um fracote que nunca que vai conseguir dar conta daquilo. E você sabe que o jeito que a gente fala, substituindo uma palavra pragmática, problema, por uma palavra filosoficamente mais enobrecedora como o desafio, ao substituir uma palavra negativa por uma positiva, você aprende a pensar diferente a respeito dela e as suas figurinhas, as suas condições internas de enfrentamento vão aparecendo cada vez com mais força e com mais clareza. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Quem ainda não leu, eu queria convidá-los a ler este livro que eu publiquei em 2015, Vir a Ser, a Fisioterapia como um Caminho na Reconstrução do Ser, onde eu reflito sobre estas e tantas outras coisas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!